E aí, pessoal? Prontos para uma viagem no tempo. Uma viagem. A gente vai mergulhar de cabeça no Caibalion. Ah, entendi. Um texto cheio de mistérios, sabe? Que junta os princípios da filosofia hermética, da transação que vem lá do Egito Antigo. Nossa, que A legal. gente vai desvendar os segredos da mente, Uau! as leis do universo e a busca, né, pela evolução espiritual. É isso aí. Os ensinamentos de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. O cara que os egípcios achavam que era tipo o mensageiro dos deuses, influenciando filosofias, culturas por milhares de anos. Nossa! O Caibalion é como um mapa, sabe? Pra gente decifrar os enigmas do universo e da nossa própria existência. Mas antes de a gente se aprofundar nesses 7 princípios, 7 princípios. os 7 princípios herméticos, você pode contar um pouco mais sobre esse Hermes Trismegisto? Quem era ele? Hermes Trismegisto, é uma figura lendária, um mestre dos mestres. É. Reza a lenda que ele viveu no Egito. Em tempos imemoriais, seus ensinamentos, né, formam a base do hermetismo. Tá, mas e o que torna o hermetismo tão especial? Tipo, por que a gente deveria se importar com isso? Boa pergunta. O hermetismo busca desvendar os mistérios do universo e da mente humana, né? Através de 7 princípios básicos. 7 de novo. Eles funcionam como lentes, que permitem a gente enxergar a realidade de um jeito mais profundo. É como se a gente conseguisse ver além das aparências e entender os mecanismos por trás de tudo. Legal. Mas e esses 7 princípios? Como eles chegaram para a gente? Alguém achou tipo uma cápsula do tempo enterrada no deserto. Nada! Os ensinamentos de Hermes foram passados de boca em boca por séculos, guardados a 7 chaves por um grupo de iniciados. Séculos. Imagina só, um segredo milenar sendo transmitido através das gerações. Tipo uma sociedade secreta. Mais ou menos isso. Os hermetistas acreditavam que a sabedoria era algo precioso, tinha que ser compartilhada com cuidado, só com quem estava preparado para receber. Mas aí, no comecinho do século XX, um grupo misterioso, que se auto-intitulava os 3 iniciados, publicou o Caibalion, tornando público esse conhecimento ancestral. Então, Caibalion é tipo um best-of da sabedoria hermética, traduzido por uma linguagem que a gente possa entender. Exatamente. É como se a gente tivesse a chance de ter uma conversa direto com os países do Egito Antigo. Que legal. Então, vamos começar a desvendar esses 7 princípios. Qual que é o primeiro? O primeiro e talvez o mais importante é o princípio de mentalismo. É a base de tudo, o alicerce do mentalismo. Princípio de mentalismo. Parece coisa de filme de ficção científica. Me explica isso direito. O princípio de mentalismo afirma que o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, a essência do universo é mental. É como se tudo o que a gente vê, sente, experimenta fosse uma projeção da mente universal. Peraí, você está dizendo que tudo o que existe é só um pensamento? Tipo Matrix. Calma, não é bem assim. Mais sutil que isso. O Caibalion ensina a gente a olhar para a realidade de 2 formas, a absoluta e a relativa. Imagina o todo, a fonte de tudo que existe, como um grande oceano de consciência. E o universo, comparado ao todo, é como uma onda nesse oceano. Uma onda que, do nosso ponto de vista, parece real, concreta, mas que, na verdade, é só uma manifestação da mente universal. Então é como se a gente vivesse num sonho do todo. É uma boa analogia. Mas é importante lembrar que, mesmo sendo um sonho, o universo, do nosso ponto de vista, é real. E a gente precisa lidar com ele como tal. Entendi. É como um videogame. A gente sabe que é virtual, mas a gente se envolve. Sente as emoções, reage aos desafios. Mas e aí, se o universo é mental, isso significa que a gente pode criar a nossa própria realidade. Tipo, pense positivo e tudo vai dar certo. Essa é a grande questão. O Caibalion diz que a mente tem o poder de influenciar a realidade. Mas não é tão simples quanto parece. Não basta só pensar positivo. A gente precisa entender as leis que regem a mente e aprender a usá-las a nosso favor. É aí que entra o conceito de transmutação mental. Transmutação mental. Isso parece complicado. A transmutação mental é a arte de transformar os estados mentais. É como a alquimia, mas em vez de metais, a gente transforma pensamentos, emoções, energias. É como se a gente pudesse reprogramar a mente para vibrar numa frequência mais elevada, atraindo coisas boas para nossa vida. Então, se eu tô pra baixo, posso usar a transmutação mental pra me sentir mais animado, mais confiante. Exatamente. A gente pode aprender a dominar as nossas emoções, a controlar os nossos pensamentos, a direcionar energia mental para criar a realidade que a gente deseja. Mas para isso a gente precisa entender os outros princípios do hermetismo. Nossa, já tô curioso pra saber quais são os outros princípios. Mas antes da gente continuar, me diz uma coisa. Se o todo é mente e criou o universo, qual foi a intenção dele? Qual o propósito disso tudo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o mais intrigante é que o Caibalion não dá uma resposta pronta. É como se o Hermes Trismegisto, quando perguntaram isso para ele, tivesse dado de ombros e dito: descubra você mesmo. E devia ser um mestre na arte de instigar
curiosidade. Mas faz sentido, né? Cada um tem que trilhar o seu próprio caminho, buscar suas próprias respostas. Exatamente. O Acai Balion é um convite à busca, à exploração, à descoberta. Ele dá as ferramentas, mas a jornada é nossa. E qual é a próxima ferramenta que a gente vai encontrar nesse baú de sabedoria? O segundo princípio do hermetismo é o princípio de correspondência. Ele ajuda a gente a entender as conexões entre as diferentes dimensões da realidade. Princípio de correspondência. Me explica isso melhor. Como assim diferentes dimensões? Kwai Balion ensina que existe uma harmonia, a correspondência, entre os diferentes planos da existência. O físico, o mental e o espiritual. É como se fossem camadas de uma realidade, interligadas, interdependentes. O que acontece num plano se reflete nos outros. Eu só sou em paz comigo mesmo. Isso vai se refletir na minha saúde, nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Exatamente, e o contrário também é verdadeiro. Se a gente quer mudar o mundo exterior, a gente precisa primeiro mudar o nosso mundo interior. É como diz o ditado, né? Mude você mesmo e o mundo mudará com você. Nossa, essa ideia é poderosa, mas como a gente pode aplicar isso na prática? Como a gente acessa esses outros planos da realidade? O Kai Balion dá algumas pistas. Ele fala sobre a importância da meditação, da contemplação, do desenvolvimento da nossa consciência. É como se a gente pudesse expandir a nossa mente, além dos limites do mundo físico, e alcançar dimensões mais sutis da realidade. E o que a gente encontra nessas dimensões mais sutis? Essa é uma pergunta que só a sua própria jornada pode responder. Mas o Kai Balion dá algumas dicas. Ele fala sobre a existência de entidades que habitam esses planos sutis da natureza, os elementais. Elementais, tipo fadas e duendes. Pode-se dizer que sim, mas os elementais são muito mais do que isso. Eles são as forças vivas da natureza, que animam os elementos. A terra, a água, o ar, o fogo. Imagina a energia vital que pulsa em cada árvore, em cada rio, em cada montanha. Essa energia se manifesta através dos elementais. Então a gente pode se conectar com essas forças da natureza. Sim, se a gente se aproximar da natureza com respeito, com reverência, com amor, é como se a gente estivesse abrindo um canal de comunicação com a alma do mundo. Caramba, essa conversa está me dando uma nova perspectiva sobre a realidade. Eu nunca tinha pensado em tudo isso antes. Isso é só o começo. A gente ainda tem muito a explorar no Kai Balion. Então vamos continuar essa jornada. O que mais esse livro misterioso tem para nos revelar? O terceiro princípio do hermetismo é o princípio de vibração. Ele ajuda a gente a entender a natureza energética do universo. Princípio de vibração. Isso parece coisa de música da eletrônica. E é mesmo. Tudo no universo está vibrando, desde o átomo mais minúsculo até a galáxia mais distante. E a diferença entre as coisas está na frequência da vibração. Não, a gente também está vibrando. Com certeza. Nossos pensamentos, emoções, tudo vibra. E a frequência da nossa vibração influencia a nossa realidade. Então, se eu tô vibrando numa frequência baixa, tipo quando eu tô triste ou com raiva, isso atrai coisas ruins pra minha vida. Exatamente. É como se a gente estivesse emitindo um sinal, né? Que atrai coisas que vibram na mesma frequência. Por isso é tão importante cultivar pensamentos positivos, emoções elevadas, atitudes construtivas. Isso eleva a nossa frequência vibratória e atrai coisas boas para a nossa vida. Nossa, isso faz muito sentido. Mas como a gente controla essa vibração? Tem algum botão de aumentar e diminuir a frequência? O Kai Balion Lem ensina que a gente pode controlar a nossa vibração através da transmutação mental, da meditação, do controle das emoções. É como se a gente pudesse sintonizar a nossa mente na frequência que a gente deseja vibrar. Interessante. Então a gente precisa aprender a ser o DJ da nossa própria mente, né? Escolhendo as músicas que a gente quer tocar. Perfeito. E para isso a gente precisa entender os outros princípios do hermetismo, que nos ajudam a dominar a arte da transmutação mental. Tô cada vez mais fascinado por esse Kai Balion. Quero saber mais sobre esses outros princípios. O quarto princípio é o princípio de polaridade. Ele mostra pra gente que tudo no universo tem seu oposto, né? Como o dia e a noite, o yin e yang, o positivo e o negativo. Mas esses opostos não são separados, são extremos de um mesmo espectro. Então quer dizer que o bem e o mal são a mesma coisa. Calma lá. Não é bem assim. O Kai Balion ensina que o bem e o mal, o amor e o ódio, a alegria e a tristeza são vibrações diferentes da mesma energia. O amor vibra numa frequência mais alta, enquanto o ódio vibra na frequência mais baixa, mas a energia é a mesma. E o que isso significa na prática? Significa que a gente pode transmutar qualquer vibração negativa em positiva, elevando a nossa frequência. A gente pode transformar o ódio em amor, o medo em coragem, a tristeza em alegria. Mas para isso, a gente precisa dominar a arte da polarização mental. Polarização mental. Que nome complicado. É mais simples do que parece. A polarização mental é a capacidade de controlar a nossa vibração, de escolher conscientemente em que frequência a gente quer vibrar.
É como se a gente tivesse um controle remoto da mente e pudesse mudar de canal quando programação não agrada. E como a gente aprende a usar esse controle remoto? Através do autoconhecimento, da disciplina mental, do treino da vontade. É um processo gradual, né? Exige esforço, dedicação, mas o Kai Bellin garante que é possível. Então quer dizer que a gente pode escolher ser feliz. Pode-se dizer que sim. A gente pode escolher vibrar numa frequência que nos faça sentir bem, que atraia coisas boas para nossa vida. Mas e quando a gente está passando por um momento difícil? Quando tudo parece dar errado? Como que a gente consegue vibrar positivamente nessas situações? É aí que entra o quinto princípio do hermetismo, o princípio de ritmo. Princípio de ritmo. Parece coisa de música. E é mesmo. O princípio de ritmo ensina que tudo no universo está sujeito a ciclos, altos e baixos. Momentos de expansão e contração, é como as ondas do mar, que vêm e vão, ou as estações do ano, que se sucedem num ritmo constante. Então quer dizer que a gente não pode ser feliz o tempo todo. Exatamente. A vida é feita de altos e baixos, momentos bons e ruins. É como a dança, né, que tem seus momentos de agitação e seus momentos de calmaria. E o segredo é aprender a dançar no ritmo da vida, sem se deixar levar pelos extremos. Então quando a gente está num momento ruim, a gente pode ter certeza de que a fase vai passar. Sim, o Caibalhão ensina que tudo é passageiro. Que os momentos ruins são como nuvens que encobrem o sol, mas que cedo ou tarde se dissipam. Mas e como a gente lida com a fase ruim enquanto ela não passa? O Caibalhão dá algumas dicas. Ele fala sobre a importância da neutralização, da compensação, do domínio do ritmo. É como se a gente pudesse aprender a surfar nas ondas da vida, em vez de ser engolido por elas. E como a gente aprende a surfar? Através do autoconhecimento, da observação dos nossos padrões mentais e emocionais, do desenvolvimento da nossa capacidade de adaptação. Nossa, esse Caibalino é um manual completo para a vida. Mas e aí o que mais a gente vai aprender com ele? O sexto princípio do hermetismo é o princípio de causa e efeito. Ele ajuda a gente a entender a lei que rege tudo o que acontece no universo. Causa e efeito. Isso. Parece bem lógico. E é mesmo. O princípio de causa e efeito ensina que tudo o que acontece na nossa vida é consequência de alguma causa, seja no passado ou no presente. Não existe acaso, coincidência, sorte. Tudo acontece de acordo com a lei. Então quer dizer que a gente é responsável por tudo que nos acontece. Então, não, o Caibalho ensina que a gente tem livre-arbítrio, mas dentro dos limites da lei, a gente pode fazer escolhas. Mas precisa estar ciente das consequências dessas escolhas. A gente precisa pensar bem antes de agir, né? Exatamente. É importante ter consciência de que cada ação gera uma reação, que cada causa tem seu efeito. E essa lei se aplica a tudo, desde os nossos pensamentos e emoções, até as nossas ações no mundo material. Nossa, essa conversa tá me fazendo repensar minha vida. Acho que eu preciso prestar mais atenção nas minhas escolhas, nas minhas ações. O Caibalhão nos convida a assumir a responsabilidade pela nossa vida, a sermos autores da nossa própria história. E para isso, a gente precisa entender o último princípio do hermetismo. O último princípio? Que mistério será revelado agora? O sétimo princípio é o princípio de gênero. Ele ajuda a gente a entender a força criadora que existe em tudo no universo. Princípio de gênero. Isso tem a ver com sexo. Calma lá, não é bem assim. O princípio de gênero no Caibalhão vai muito além da questão do sexo biológico. Ele se refere à energia criadora, que existe em tudo no universo, que se manifesta através de dois polos, o masculino e o feminino. Em tudo no universo tem uma energia masculina e uma energia feminina. Exatamente. Mas não se trata de gênero no sentido tradicional, de homem e mulher. São princípios energéticos, forças opostas e complementares, que se manifestam em todos os planos da existência. Explica melhor isso. Quais são esses princípios? O princípio masculino está ligado à ação, à força, à iniciativa, à projeção. É a energia que impulsiona, que direciona, que cria. Já o princípio feminino está ligado à receptividade, à intuição, à nutrição, à gestação. É a energia que acolhe, que nutre, que dá forma. Então, para que algo se manifeste no mundo material, precisa ter a união dessas duas energias. Exatamente. É a dança entre o masculino e o feminino que gera a vida, né? Que cria a realidade. E essa dança acontece em todos os níveis, desde o microcosmo até o macrocosmo. Nossa, essa ideia é linda. Mas como isso se aplica à nossa vida? O Caibalino ensina que a gente também tem esses dois princípios dentro da gente, o masculino e o feminino. E para manifestar o nosso potencial máximo, a gente precisa harmonizar essas duas energias. Mas como a gente faz isso? Através do autoconhecimento, da integração dos nossos aspectos masculino e feminino, do desenvolvimento da nossa criatividade. Então, para realizar os nossos sonhos, a gente precisa unir a força da ação com a intuição. Exatamente. É a união do masculino e do feminino dentro da gente, que gera a força criadora necessária para manifestar os nossos desejos. Nossa, essa conversa está sendo incrível. O Caibalhão realmente dá pra gente uma nova perspectiva sobre a vida, sobre a mente, sobre o universo. Com certeza. E a gente ainda tem muito a explorar nesse livro. Pois é.
Mas por hoje, acho que já absorvi bastante informação. Preciso digerir tudo isso com calma para poder aplicar esses conhecimentos na minha vida. Esses 7 princípios são realmente poderosos. Mas me fala uma coisa, como que a gente pode usar esses princípios na nossa vida prática? Tem algum exemplo prático que a gente possa seguir? Boa pergunta. Precisa de alguma dica pra gente? Claro. No último capítulo do Caibalion, a gente encontra um monte de frases, né, ensinamentos que dão uma ideia de como usar os 7 princípios no dia a dia. Que legal. Vamos dar uma olhada neles? Com certeza. Tem um que eu gosto muito, que diz: para mudar seu humor ou estado mental, mude sua vibração. Faz sentido, né? Total. Se a gente está se sentindo mal, a gente precisa mudar nossa vibração para se sentir melhor. É como trocar de roupa quando a gente está se sentindo desconfortável. Exatamente. Mas como que a gente muda a nossa vibração? Através dos nossos pensamentos, nossas emoções, das nossas ações. Se a gente está pensando em coisas negativas, alimentando emoções ruins, agindo de forma negativa, a nossa vibração vai ser negativa. Mas se a gente mudar o foco para coisas boas, a nossa vibração muda também. Então é tudo uma questão de escolha. A gente escolhe a vibração que a gente quer ter. Sim, a gente tem o poder de escolher a vibração que a gente quer ter. E essa escolha influencia todos os aspectos da nossa vida. Que poder incrível. Mas às vezes parece tão difícil controlar os nossos pensamentos e as emoções. É verdade, não é fácil. Mas o Caibalion dá pra gente algumas ferramentas para isso, como a meditação, a visualização, a afirmação. Nossa, esses axiomas são realmente preciosos. Eles dão pra gente um guia prático de como aplicar os 7 princípios do Caibalion no nosso dia a dia. Com certeza. O mais importante é colocar esses ensinamentos em prática, né? Experimentá-los, observá-los em ação na nossa vida. Concordo. Caibalion não é um livro para ser só lido, mas sim vivido, experienciado. Exatamente. Ao aplicarmos esses princípios, a gente pode transformar a nossa vida, criar a realidade que a gente deseja, manifestar o nosso potencial máximo. Que jornada incrível. Acho que eu vou reler o Caibalion com um olhar totalmente novo depois dessa conversa. Que bom. Espero que essa viagem pelo Caibalion tenha te proporcionado insights valiosos e te inspirado a buscar o seu próprio caminho. Com certeza. E quem sabe, a gente se encontra para outro mergulho profundo nesse oceano de sabedoria. Vai ser um prazer. Até a próxima. Esses axiomas, né, eles realmente nos fazem pensar em como colocar a filosofia em prática no dia a dia. Mas voltando aos 7 princípios, acho que vale a pena voltar naquele conceito de planos de existência que a gente mencionou quando falamos do princípio de correspondência, lembra? Sim, lembro. Você mencionou no plano físico, mental e espiritual. Mas como eles se conectam? Tipo, como que o que acontece no plano mental pode influenciar o físico? Última pergunta. O Caibalion explica que esses planos não são separados. Eles se sobrepõem e se influenciam mutuamente. É como se fossem camadas de uma cebola, sabe? Uma dentro da outra. Interessante. Mas então, se tudo é mental, por que a gente sente o mundo físico como algo sólido, real? Tipo, eu consigo sentir a cadeira que eu tô sentado, não é só um pensamento. Lembra do princípio de vibração. Tudo no universo está vibrando o tempo todo. E a diferença entre os planos está na velocidade dessa vibração. Entendi. Então o plano físico vibra mais devagar. Por isso a gente sente ele como algo sólido, material, tipo a minha cadeira. Exatamente. E o plano mental vibra mais rápido, por isso ele é mais sutil. É como se fosse uma energia que a gente sente, mas não vê. E o plano espiritual? Qual a vibração dele? O plano espiritual é o mais interessante. Ele vibra na frequência mais alta de todas. Tão alta que transcende o tempo e o espaço. É o plano da consciência pura, da unidade com tudo. É como se a gente pudesse acessar a fonte de tudo que existe. Caramba, que incrível. Mas como a gente acessa esses planos mais elevados, tem um portal mágico que a gente precisa encontrar. Quem me dera. O Caibalion ensina que a mente humana, né, ela tem um potencial infinito e a gente pode transcender os limites do plano físico através da meditação, da contemplação, do desenvolvimento espiritual. É como se a gente pudesse treinar a nossa mente para acessar outras dimensões da realidade. Então a gente pode viajar entre os planos através da nossa mente, tipo um teletransporte mental. Em certo sentido, sim. A mente é a chave para acessar todas as dimensões da realidade. Mas peraí, você mencionou os elementais quando a gente falou dos planos. Quem são eles? Os elementais são entidades que habitam os planos sutis da natureza. Eles não são visíveis aos nossos olhos físicos, mas influenciam o mundo material. É como se fossem as forças da natureza personificadas. Tipo fadas e duendes. Tipo o filme Avatar. É uma boa analogia. Mas os elementais são muito mais do que isso. Eles são as forças vivas da natureza que animam os elementos. A terra, a água, o ar e o fogo. Imagina a energia vital que pulsa em cada árvore, em cada rio, em cada montanha. Essa energia se manifesta através dos elementais. Então isso é importante para o equilíbrio da natureza. Com certeza. Os elementais desempenham um papel fundamental na manutenção da harmonia do universo. É como se eles fossem os guardiões da natureza.
E como a gente pode se conectar com essas entidades? Precisa fazer algum ritual complexo. Nada disso. A gente pode se conectar com eles através do respeito pela natureza, pela reverência à vida em todas as suas formas. Os elementais respondem à nossa energia, à nossa vibração. Se a gente se aproxima deles com amor e respeito, eles se mostram pra gente. Nossa, a conversa tá me abrindo um novo mundo. Eu nunca tinha pensado na realidade dessa forma. Mas me fala uma coisa. Caibalion fala sobre a queda dos anjos. O que é isso? A Queda dos Anjos é uma história que o Caibalion usa para ilustrar o perigo de usar o poder espiritual para o mal. Segundo o livro, algumas entidades que atingiram planos elevados de consciência usaram seus poderes para fins egoístas e acabaram caindo em desgraça. É como se eles tivessem se corrompido pelo poder. Tipo um anjo que se torna um demônio. Tipo Anakin Skywalker se tornando Darth Vader. Exatamente. É como se o lado negro da força tivesse seduzido eles. O Caibalion nos alerta para os perigos do egoísmo, da vaidade, da busca pelo poder. O verdadeiro poder espiritual está a serviço do bem, da evolução, da harmonia. É como se a gente tivesse que usar a força para o bem, para ajudar os outros. A gente precisa tomar cuidado com as nossas intenções, com a forma como a gente usa o nosso poder. Com certeza. O poder sem sabedoria é como uma arma na mão de uma criança. Pode causar grandes estragos. É como se a gente tivesse um superpoder, mas não soubesse controlar. Verdade. O Caibalion ensina a gente a usar o poder com responsabilidade, com discernimento, com amor. É como se a gente tivesse que ser um super-herói consciente. Exatamente. E isso nos leva a um ponto crucial do hermetismo, a transmutação mental. A gente já falou sobre isso antes, mas acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais nesse conceito. Concordo. Confesso que eu ainda não entendi direito como ela funciona. Tipo, como a gente controla a vibração da nossa mente? Tem algum botão de liga e desliga? De nada. A gente usa o poder da vontade, da concentração, da imaginação. O Caibalion ensina que a gente pode mudar nossa polaridade mental, transformando vibrações negativas em positivas. É como se a gente pudesse reprogramar nossa mente para vibrar numa frequência mais elevada. Mas como que a gente faz isso na prática? Tem algum passo a passo? O Caibalion ensina algumas técnicas, como a meditação, a visualização, a afirmação. A meditação ajuda a gente a acalmar a mente, a silenciar o falatório mental. A visualização permite criar imagens mentais positivas que geram vibrações elevadas. A afirmação ajuda a gente a reprogramar a mente subconsciente, com pensamentos positivos. É como se a gente estivesse instalando um novo software na nossa mente. Então, a transmutação mental é como se fosse uma alquimia da mente. Tipo, transformar chumbo em ouro. Exatamente. E essa alquimia mental tem o poder de transformar a nossa realidade, de criar a vida que a gente deseja. É como se a gente pudesse usar a nossa mente para realizar os nossos sonhos. Mas e o gênero mental que a gente conversou antes? Como ele se encaixa nesse processo de transmutação? O gênero mental é fundamental para a transmutação mental. Lembra que a mente humana tem dois aspectos, o masculino e o feminino. Sim, o masculino ligado à mente consciente e o feminino ligado à mente subconsciente. Exatamente. E, para que a transmutação mental funcione, a gente precisa harmonizar esses dois aspectos da mente. O aspecto masculino cria a intenção, o objetivo, a direção. E o aspecto feminino dá poder a essa intenção, através da emoção, da intuição, da criatividade. É como se a gente precisasse unir a força da mente consciente com a sabedoria da mente subconsciente. Então, para realizar os nossos desejos, a gente precisa unir a força de vontade com o poder da emoção. Tipo, ter um objetivo claro e se sentir motivado para alcançá-lo. Perfeito. É a união do masculino e do feminino no plano mental, que gera a energia criativa necessária para a transmutação da realidade. É como se a gente tivesse que usar os dois lados da força. Caramba, essa conversa está sendo muito inspiradora. O Caibalion realmente nos revela uma fórmula mágica para a criação da nossa vida. E essa fórmula está disponível para todos. O Caibalion nos convida a assumir o controle da nossa mente, a usar o poder do pensamento a nosso favor. É como se a gente pudesse ser o mestre do nosso próprio destino. Mas peraí, como a gente sabe se está usando esse poder da forma certa? Quais os sinais de que a gente está no caminho certo? O Caibalion diz que o verdadeiro poder espiritual, ele se manifesta através do amor, da sabedoria, da compaixão. Se a gente estiver cultivando essas qualidades, se a gente estiver usando o nosso poder para o bem, para a evolução, para a harmonia, então a gente está no caminho certo. É como se a gente estivesse usando a força para o bem. Então o segredo está em alinhar os nossos desejos com o bem maior, com vontade do Teodoro. Tipo, querer o bem para todos, não só para a gente mesmo. Exatamente. Quando os nossos desejos estão em harmonia com a vontade do Todo, o universo conspira a nosso favor. As coisas fluem com mais facilidade, os obstáculos se dissipam, as sincronicidades acontecem. É como se a gente estivesse remando a favor da correnteza. É como se a gente estivesse surfando na onda da criação universal. Perfeito. E o Caibalion dá pra gente um mapa, a bússola, um manual de instruções para essa jornada incrível. Nossa, essa conversa já tá me dando muito o que pensar. E a gente ainda tem muito a explorar no Caibalion. Pois é. Esse livro é um verdadeiro tesouro de sabedoria, que nos convida a uma busca infinita pelo conhecimento e pelo autodomínio.
É como se a gente tivesse encontrado um mapa do tesouro e agora a gente precisa desvendar os seus segredos. Nossa, esse Caibalion é realmente um guia incrível para a vida. Mas ainda tem algumas dúvidas. Por exemplo, como a gente concilia a ideia de que tudo é mental, com a realidade do sofrimento, da dor, das dificuldades que a gente enfrenta, né, na vida real. Se a gente cria a nossa realidade com a mente, por que a gente criaria coisas ruins para a gente mesmo? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, e o Caibalion, ele dá pra gente algumas respostas. Primeiro, a gente precisa lembrar que a gente não tá sozinho nesse processo de criação. O universo também tem as suas leis, os seus ciclos, as suas forças, né, que influenciam a nossa experiência. É como se a gente estivesse jogando um jogo em que a gente pode escolher as nossas ações, mas a gente não controla as regras do jogo. Entendi. Então a gente não controla tudo que acontece na nossa vida. Exatamente. A gente tem o livre-arbítrio, mas dentro dos limites da lei. É como se a gente fosse um barco navegando no oceano. A gente pode controlar o leme, as velas, mas a gente não pode controlar as ondas, o vento, a correnteza. Mas então como a gente explica o sofrimento? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O Caibalion ensina que o sofrimento pode ser uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. É como se as dificuldades fossem testes que a gente precisa passar para evoluir. É através delas que a gente desenvolve a força, a resiliência, a compaixão. Interessante. Mas isso não quer dizer que a gente deva procurar o sofrimento, né? Tipo, Yeah. sair por aí procurando sarna pra se coçar. Claro que não. O objetivo não é sofrer, mas aprender com as experiências, tanto as positivas quanto as negativas. E o Caibalion dá pra gente ferramentas para lidar com o sofrimento de uma forma mais consciente, mais serena, mais equilibrada. Que tipo de ferramenta? O Caibalion ensina a gente a usar o poder da mente para transmutar as vibrações negativas, para neutralizar os efeitos do ritmo, para dominar as nossas emoções. Ele mostra pra gente que a gente não precisa ser vítima das circunstâncias, que a gente pode escolher a nossa vibração, a nossa atitude, a nossa realidade. É como se a gente pudesse usar a força mental para superar os desafios. E o sofrimento não é um castigo. É tipo um professor chato que a gente precisa aturar pra aprender a lição. Exatamente. E o Caibalion convida a gente a ser alunos dedicados, aprendendo com cada lição, crescendo com cada desafio. Mas e quando a dor é muito forte? Quando a gente sente que não consegue lidar com o sofrimento? Nesses momentos é importante lembrar que a gente nunca está sozinho. O todo está sempre presente, nos sustentando, nos guiando, nos amando. A gente pode buscar apoio no Todong através da oração, da meditação, da conexão com a nossa essência divina. É como se a gente pudesse pedir ajuda para a força. Então a gente pode encontrar conforto e força na conexão com o Tedô. Com certeza. O Caibalion ensina que o todo é puro amor, pura sabedoria, pura compaixão. E essa força está sempre disponível para todos que a buscam. Nossa, isso é muito reconfortante. Saber que a gente tem um apoio incondicional, independentemente das dificuldades que a gente enfrenta. Exatamente. O Caibalion convida a gente a confiar nesse apoio, a se entregar à vontade do todo, a seguir o fluxo da vida com fé e coragem. É como se a gente estivesse aprendendo a dançar com o universo, seguindo o ritmo da criação. Que lindo. É como se a gente estivesse aprendendo a surfar nas ondas da vida sem medo de se afogar. Exatamente. E o Caibalion dá pra gente os passos dessa dança, os segredos dessa arte divina. O Caibalion é realmente um presente, um guia para a vida, um mapa para a alma, um manual para a mente. Com certeza. E que bom que a gente pode compartilhar essa jornada com você. Esperamos que essa imersão no Caibalion tenha te inspirado a buscar o seu próprio caminho, a desvendar os mistérios da sua própria existência, a manifestar o seu potencial máximo. Foi incrível. E quem sabe em breve a gente se encontra para outro mergulho profundo nesse oceano de sabedoria ancestral. Valeu. Foi um prazer. Até a próxima.